Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, por isso estamos alegres, felizes, porque a cada dia Deus tem algo maravilhoso, Deus tem um pão fresco, Deus tem alimento do céu para o nosso coração. Então vamos aprender juntos na nossa jornada. Começamos lá no Salmo 1, já estamos no Salmo 143, dia a dia aprendendo um salmo e analisando esse salmo à luz da palavra de Deus, extraindo lições, princípios, valores espirituais para a nossa vida e como é que podemos aprender com esses grandes personagens da Bíblia e com esses grandes ensinamentos que as Sagradas Escrituras trazem para o nosso coração. Tá bom? Então abre o seu coração, deixa Deus falar com você. Salmo 143 diz: atende, Senhor, a minha oração e dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá-te pressa, Senhor, em responder-me. O espírito me desfalece, não me escondas da tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti elevo a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma e por tua misericórdia dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou teu servo. Que lindo esse salmo, né? Salmo 143. O título aqui, na minha versão RA, Revista Atualizada, é um salmo davídico, uma súplica por libertação, é o título do nosso salmo. Mas o que nós podemos aprender? Qual é o contexto histórico e autoral desse lindo salmo, o salmo de número 143? O autor aqui é Davi, como eu falei, em um momento de profunda angústia espiritual e emocional. O cenário possível aqui é a perseguição de Absalão, seu próprio filho, que se levantou, insurgiu contra o seu pai, fez um motim, uma rebeldia e tomou o trono do seu pai, lá em 2 Samuel, do capítulo 15 ao capítulo 18. Ou talvez outra crise que testou sua fé e integridade, um momento delicado, difícil, que Davi passou, né? Teve como dificuldade. Qual é a natureza do salmo? Ele é classificado como um salmo penitencial, ou seja, ele mescla lamento, confissão e súplica por livramento. Então essas três coisas, esses três elementos nós vemos, por isso ele é um salmo penitencial. Penitência, arrependimento, quebrantamento, porque envolve lamento, confissão e súplica por livramento. O primeiro ponto que nós queremos destacar é a súplica por misericórdia, do versículo 1 ao versículo 2, quando o autor diz: não entres em juízo com teu servo. Nós vemos aqui o reconhecimento da imperfeição humana e também vemos uma dependência da graça divina. Será que eu e você compreendemos as nossas imperfeições, as nossas limitações, a imperfeição humana que eu e você temos? Será que eu e você dependemos totalmente da graça de Deus, da força de Deus, do poder de Deus? Então nós vemos essas duas características: reconhecimento da imperfeição humana e dependência da graça de Deus. É interessante que Davi aqui apela à misericórdia de Deus, não à sua justiça própria, mas sim à misericórdia de Deus
porque é assim que nós aprendemos em Efésios 2, de 8 a 9. É pela graça que nós somos salvos. E isso não vem de nós, é dom de Deus, é uma graça recebida de Deus, para que ninguém se orgulhe diante de Deus. Antes, sim, cada um compreenda, produza boas obras, não pelas suas próprias justiças ou méritos, mas porque a graça de Deus está em nós. Segundo destaque, segundo pontinho, a descrição da angústia. A descrição da angústia do versículo 3 ao 4. O inimigo perseguiu a minha alma, diz no versículo 3. Ou seja, vemos aqui uma perseguição externa e uma escuridão interior. A minha alma está desolada, dizia ele. Davi aqui expressa a sua vulnerabilidade total, sem minimizar a sua dor. Ele vê as suas limitações externas, as suas dificuldades exteriores, mas expõe o seu coração, sua dor, a sua angústia, a sua tristeza diante do Senhor. Então nós vemos a descrição da angústia. Uma perseguição externa e uma escuridão interior. A alma de Davi desolada. Terceiro pontinho, memória das obras de Deus. Ele traz à memória as obras de Deus, os feitos do Senhor. No versículo 5, quando o autor diz, lembro-me dos dias antigos. Aqui o foco já muda totalmente. O foco aqui está na fidelidade de Deus, na fidelidade passada de Deus, naquilo que Deus havia feito, nos grandes feitos, nas grandes obras, nas grandes experiências que Davi tinha tido com o Senhor, como base da esperança para o seu presente. Nós vemos aqui a importância de meditar na história divina, na história dos grandes personagens da palavra de Deus, dos grandes personagens da história da igreja, porque isso é tremendo, gente, isso fortalece a nossa fé diante de Deus. E o quarto pontinho, petições por resposta e direção. Petições por resposta e direção, do versículo 7 ao final, versículo 12. Dois principais ensinamentos aqui faze-me ouvir pela manhã a tua misericórdia. No versículo 8, aqui nós vemos Davi buscando por orientação diária e dependência da provisão de Deus. Será que você tem buscado a orientação diária do Senhor? Será que você tem se colocado numa dependência total, plena, sem resistência, mas renunciando completamente o eu e se entregando completamente ao Senhor, confiando nos seus cuidados, confiando na provisão divina sobre a tua vida? Aí outro destaque é o versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Nós vemos aqui um homem se entregando completamente, um ser humano se submetendo totalmente à soberania de Deus e um desejo no seu coração de se alinhar com o propósito divino. Então, isso é muito importante, submissão à soberania de Deus, saber que nós não temos o controle de todas as coisas, de todas as circunstâncias, de tudo aquilo que acontece conosco no mundo, mas sim Deus é soberano, majestoso, extraordinário, esplendoroso. Ele sim tem o controle de todos os detalhes da vida, de todas as nuances, de todas as circunstâncias, de todas as pessoas, de todas as situações. Por isso precisamos nos submeter à soberania de Deus e desejarmos sobre a nossa vida um alinhamento completo com o propósito eterno de Deus. Quais são os temas principais desse lindo Salmos de 143? Primeiro, a graça como fundamento da oração. Davi não reclama de direitos, mas sim ele clama por misericórdia do versículo 1 ao versículo 2. Segundo, vemos a realidade do sofrimento espiritual. É uma realidade. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, diz o Senhor Jesus, eu venci o mundo. Se estamos com Cristo, venceremos também. Vemos aqui com Davi, não é diferente. A angústia de Davi reflete a luta entre a fé de um lado e o desespero humano de outro, né? Então nós vemos no Salmo aquilo que acontece com todos os seres humanos. A luta entre a fé e o desespero humano do outro lado, o contraponto, o contraste de um com o outro, a realidade do sofrimento espiritual. Terceiro lugar, vemos que Deus é o nosso único refúgio. A salvação vem dele. Não é de estratégias humanas, não é de capacidades humanas, mas sim do Senhor, é o que diz o versículo 9 a 10. E em quarto lugar, vemos o papel do Espírito Santo.
O teu espírito é bom, diz o versículo 10. Nós vemos a necessidade da orientação e guiança divina para que possamos viver em retidão, no caminho da salvação, no caminho de vida eterna do Senhor. Quais são as aplicações práticas que podemos aprender no Salmo 143? Em primeiro lugar, em tempos de desespero, leve a Deus todas as suas emoções, seus sentimentos, sem omitir as suas fraquezas. Em segundo lugar, contra a autossuficiência, de forma prática, vença a autossuficiência. Reconheça a direção espiritual que vem só de Deus. Provérbios 3, de 5 a 6, também menciona sobre isso. Em terceiro lugar, cultive a memória espiritual. Cultive uma memória espiritual. Relembre as obras de Deus no passado para que a sua fé seja sustentada no presente. Isso é lindo, é maravilhoso. Então vemos justificação pela fé no versículo 2. Nenhum vivente é justo diante de ti. É a mesma coisa que diz lá em Romanos 3,10, a universalidade do pecado. Vemos também a oração e o ministério do Espírito Santo, no versículo 10, um paralelo com João 16,13, o Espírito Santo como guia, na verdade, como nosso consolador, o paracleto, aquele que caminha do nosso lado. E também vemos uma esperança escatológica, o livramento final prometido lá em Apocalipse 21:4, também vemos no Salmo 143. Versículo-chave: faz-me ouvir pela manhã da tua misericórdia, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, pois a ti elevo a minha alma. O versículo 8 é o versículo-chave desse lindo salmo, tá bom? E o ponto central é que a confiança diária em Deus é a resposta ao desespero. E a sua misericórdia renova a esperança a cada dia, a cada amanhecer. Então vemos a jornada de Davi, do abismo da angústia, a certeza da fidelidade de Deus. Deus não ignora o clamor daqueles que o buscam, mesmo em meio à escuridão. Vemos também que a oração sincera é um ato de fé que transforma a perspectiva humana e glorifica a Deus. Esse salmo ensina que a verdadeira força nasce da dependência humilde de Deus e não da confiança. E para terminar, a crise, embora dolorosa, é usada por Deus para aprofundar a nossa comunhão com Ele. Amém? Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração, que você leia na sua casa o Salmo 143 e guarde com muito carinho esse lindo salmo, Salmo de número 143. Quero mandar um abraço para a Patrícia Genovei, o Bruno Oliveira, meu querido amigo precioso lá de Belém do Pará, o Nando Garcia, a Regina Ribeiro, todos os nossos amados irmãos. Nós queremos terminar orando pela sua vida. Mas antes que mais nada, aperta no aviãozinho, compartilhe esse vídeo através das suas redes sociais, seu story, Facebook, WhatsApp, onde você quiser. Nos ajude a chegarmos mais longe. Aqui no link de descrição também tem todas as informações do nosso ministério, os dias de culto, horário da igreja, as nossas mídias sociais, para que você esteja conectado conosco, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Igreja Casa na Rocha, tudo junto. Vem estar conosco toda terça-feira, Instituto Bíblico, às 19h30 aqui na nossa comunidade, toda quarta-feira, o culto da fé, um culto abençoado para fortalecer a nossa fé no Senhor. Em especial nessa quarta-feira teremos o pastor Irã Góes, nosso querido mestre, pastor, aquele que cobre as nossas vidas, vai estar conosco nessa quarta-feira às 20 horas na nossa comunidade. E no domingo, 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, nosso culto matinal, e às 19 horas, o culto da família. Amém? Então, prepare o seu coração, deixa Deus falar com você, feche os seus olhos diante do Senhor. Eu quero orar sobre a tua vida. Pai, no nome de Jesus, colocamos todas essas situações diante do Senhor. Pai, colocamos esse lindo salmo, ó Deus, aplicado no nosso coração, Salmo 143, que o Senhor nos auxilie a não vivermos autossuficientes, mas dependemos totalmente do Senhor. A não vivemos confiando no nosso braço forte, mas sim confiando na soberania de Deus e no poder de Deus, na força do Senhor.
Pai, que nós possamos levar as nossas angústias, problemas, dilemas, mazelas da nossa alma aos pés da cruz, aos pés de Jesus, para que Jesus de Nazaré venha intervir de forma sobrenatural, milagrosa, poderosa na nossa vida e no nosso coração. Senhor, abençoa cada irmão e irmã que me ouve esta mensagem. Pai, derrama a tua glória sobre eles, que essa palavra se transforme em rema, em uma revelação, se encarne no dia a dia deles, que eles sejam totalmente dependentes do Senhor. Liberta os cativos, cura os enfermos, sara os feridos, restaura o teu povo, levanta o caído. Ó Deus, abençoa os teus filhos de todos os lados e fortalece-os, ó Deus, na tua presença. Diante do Senhor é o que nós te pedimos de todo o coração. Abençoa os teus filhos, abençoa cada um deles. Em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aqui também no link de descrição tem todas as informações de como você pode colaborar conosco com a sua generosidade. Se você sentiu o desejo de investir nesse ministério, nessa obra linda de pregação do evangelho, de ensino, de cuidar de vidas, faça isso, lance a sua semente. Nós agradecemos o carinho, o afeto e o amor dos irmãos. Todas as informações estão aqui no link, aqui embaixo. Deixe seus comentários de onde você está nos assistindo. E não esqueça de dar um joinha, apertar no sininho, seguir as nossas recomendações e seguir o nosso canal no YouTube e no Spotify, Instagram e Facebook. Pastor Giovanni Júnior, não tem como errar. Ou Igreja Casa na Rocha. Siga-nos lá para que você receba todas as nossas ministrações feitas com muito carinho, com muito amor diante do Senhor. Amém? A Gil Travaim está aqui também. Deus abençoe. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês.